Boa tarde, senhoras e senhores, audiência da Central Fluminense. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Central Fluminense, esse canal independente aqui que traz informações, notícias do Fluminense, análise, traz debate também, lives. A gente faz tudo um pouco aqui na Central Fluminense para deixar você muito bem informado sobre o dia a dia do Fluminense e tudo que envolve o tricolor, tá certo? Eu sou o Daniel Leinardi, prazer, se você não me conhece, esse é o F Capuano, a gente é a Central Fluminense e a gente está aqui diariamente trazendo essas informações para você. Boa tarde, meu amigo, ó, jogador de posição carente, scout do Fluminense tem que trabalhar, já pode assinar um pré-contrato, abre o olho, Fluminense. É isso aí, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para a galera que está nos assistindo. Esse nome chama muita atenção, o Daniel. Eu já tinha ouvido falar desse jogador, ouvido, tá certo? É ouvido, né? Falar bem desse jogador. E hoje, né, o nosso amigo Matheus Duque postou lá no Twitter que ele está com o contrato se encerrando, né? No final desse ano. Eu fui buscar essa informação, realmente está com o contrato se encerrando. Ou seja, se torna uma possibilidade muito interessante aí para o Fluminense. E tem gigante da América que já sondou ele, ou seja, é uma boa credencial, né, para o jogador. É isso aí, é rival grande das Américas aí, time que ganhou Libertadores há pouquíssimo tempo, dominou o continente, né? Na última década, Pouco então se assim, fala. não é qualquer time que quer esse jogador, não. Então o Fluminense tem o dever cívico de entrar na briga. Mas a gente vai falar tudo sobre o jogador, trazer os números, trazer detalhes dele, porque eu já vou falando. É jogador de seleção. É jogador de seleção, estava jogando as eliminatórias, então não é qualquer jogadorzinho, não. Então você já está convidado para assistir esse vídeo até o final. A gente vai trazer os dados desse jogador. Só vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Da Central Fluminense segue crescendo, com a ajuda de vocês também fortalecendo o nosso trabalho aqui, se inscrevendo. Mais de 65% das pessoas que assistem a Central Fluminense não são inscritos. Então, dá essa moral aí, você que está assistindo sempre, ou é desatento, nunca se inscreveu, nunca deixa o like, faça isso sempre. Verifica se é inscrito na Central, verifica se já deixou o like para nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho para você ter na palma da sua mão as informações do Flu. Tá certo? Obrigado pelo mexer, Capuano. Vamos falar desse jogador muito interessante, Gabriel Suazo, Capuano. Te agrada? Daniel, é um jogador que me agrada, assim, como você disse, né? É de seleção chilena, lateral esquerdo do Colo-Colo, tá, Daniel? Ele não é velho, tá? Vou ver aqui certinho a idade dele para não passar a informação errada. 24 anos, lateral esquerdo. Segundo o SofaScore, né? Ele pode jogar em várias posições, pode jogar de lateral esquerdo, de meia esquerda, de primeiro volante, de segundo volante. Mas, né, pra gente aqui, eu acho que ele interessa mais como lateral esquerdo, que é uma posição extremamente carente do Fluminense. Eu diria que desde o Carlinhos, né, o Daniel? Na verdade, né, nem desde o Carlinhos, desde o próprio Carlinhos já foi. Não, eu diria o seguinte: o próprio Carlinhos já viveu um momento em que ele era o lateral esquerdo do Fluminense, mesmo assim a posição era carente. Porque até 2012 ele jogava muito, até 2013, até ele ter lesão em 2013. Depois ele não jogou mais. Desde então, ele estava no elenco, mas mesmo assim a posição era carente. E você teve o Caio Henrique, que foi um ano ali, né? Um ano não, acho que nem chega um ano, né? Mais 6 meses ali, jogando em altíssimo nível, acabou saindo do Fluminense, né? Até porque não pertencia a gente. Mas fora isso, cara, sempre é uma posição muito criticada, né? No elenco do Fluminense desde sempre, né? E aí esse jogador, cara, é muito interessante, né? Tá com o contrato se encerrando no final do ano, né? Repito, jogador de seleção chilena, tá? A Joga seleção no chilena chileno também, né? Do Colo-Colo, né? é isso, joga no Colo-Colo, é um time bastante relevante, tá? E embora a seleção chilena não esteja na sua melhor fase, né? É relevante isso para quem gostava de exaltar o Equador por causa do Pineda, a seleção chilena, cara, apesar de não ter ido para a Copa e o Equador sim, eu acho bem mais relevante, né, do que a seleção equatoriana. E, enfim, é um lateral aí muito interessante para o Fluminense ficar de olho. Como eu disse, né, ele já foi sondado aí pelo River Plate, o próprio jogador, tá, assumiu isso. Eu vou pegar aqui, ó, a notícia, dizendo certinho, vou dar até a fonte, tá? A fonte é ele mesmo, em entrevista ao programa Saca del Medio, da Rádio Continental da Argentina. Essa parte deveria ter sido você, né? Que você é fluente em espanhol para falar, mas enfim, eu falei. Ele afirmou que o River Plate, tá? Que foi rival do Colo-Colo na Libertadores, teve interesse em contratá-lo, né? Um jogador, repito, que está em fim de contrato, já pode assinar um pré-contrato, o contrato dele se encerra no final do ano. Poderia vir sem custos para o Fluminense.
O custo seria de salário e luva, né? Que hoje em dia virou moda, né? Com o jogador pode assinar com você, aí ele tem que ter luva, porque é um prêmio por ele ter assinado com você. É brincadeira, né? Mas, Capuano, antes da gente apresentar os números para mostrar quem está acompanhando o vídeo até aqui, assim, a gente trouxe já esses pontos, né, do Gabriel Suazo. É um cara que joga no futebol chileno, joga no principal clube do país, que é o Colo-Colo, joga na seleção chilena, jogou as eliminatórias, é jovem, tem potencial, vai participar com certeza da próxima geração, né, no próximo ciclo chileno da próxima Copa, após o Catar. E tem outro fator interessante, você falou aí que ele joga em várias posições. Obviamente, né, que quando a gente vai olhar o Gabriel Suazo, o nosso maior interesse é na lateral esquerda, obviamente. Mas, assim, você ter um cara que pode cumprir algumas outras funções... Quebrar um galho, né? Quebrar um galho, porque, meus amigos, não adianta. Mas tá pensando em quebrar o galho. Sempre precisa. Em algum momento da temporada, sempre precisa. Então, é sempre bom ter aquele camarada ali para quebrar uns galhos quando for preciso. E isso é mais um ponto positivo. E isso também faz parte do jogador moderno. Hoje, o jogador de futebol, Capuano, ele precisa jogar no mínimo em duas posições diferentes. Senão ele fica para trás, ele fica limitado. Como qualquer área da nossa vida, Capuano. Se a gente só faz uma coisa só, a gente se limita. Então, assim, você trazer o jogador saber jogar em mais de uma posição é maravilhoso. Põe os números dele na tela aí, Capuano, para a gente finalizar a análise sobre ele. É um cara que joga muito, é um cara que tá jogando, tá lá em forma, tá em grande fase. Peraí, eu botei a gente aqui embaixo, eu tapei a parte da seleção. Vou voltar, peraí, calma, deixa eu ajeitar aqui. Que aqui é a parte da seleção aqui embaixo, né, que é importante. São 6 jogos, né, pela seleção chilena, 382 minutos. Antes da gente começar o vídeo, a gente estava aqui quebrando a cabeça para fazer esse cálculo. É um pouco mais de 4 jogos, não é isso, Daniel? Isso. É um pouco mais de 4 jogos aí dos 6, ou seja, participando bastante, né? Não é aquele cara que está ali convocado para ficar no banco eterno. Participa bastante, né? Tem 2 gols e 2 assistências na Liga Chilena, uma assistência na Libertadores, né? Lembrando, é o lateral esquerdo, né? E para mim, Daniel, a escassez de lateral esquerdo no país obriga, tá, o Fluminense a buscar opções fora do país. A gente já teve essa conversa em outros momentos, né? Quando a gente estava debatendo, por exemplo, a contratação do Pacheco, atacante. Eu falei, cara, o Pacheco, para mim, é um jogador que, pelo perfil dele, pelo estilo de jogo, não fazia muito sentido o investimento, porque é um estilo de jogo que tem muito no Brasil. Lateral esquerdo é uma posição escassa, cara. Postei um vídeo aí mais cedo, pra galera que não assistiu vai estar aí no card para olhar. Cara, tem um gigante brasileiro querendo contratar o Calegari para jogar de lateral esquerdo. O Calegari que é volante / lateral direito, os caras estão querendo contratar ele para lateral esquerdo, já contratar pensando em improvisar. Você falou aí do Suazo quebrar um galho no meio, tem gente querendo contratar o Calegari para ser primordialmente lateral esquerdo. Então, assim, isso mostra muito a escassez da posição, né, Daniel? É isso. A gente joga com o Caio Paulista improvisado. Aí o pessoal sempre fala, mas vai contratar sem conhecer o jogador, vocês não conhecem o jogador. Cara, mas assim, eu acho que você precisa ter pontos consistentes. A gente está falando de um jogador titular no seu clube, que é o Colo-Colo, o principal do país. Ele é convocado para a seleção chilena, tem interesse do River Plate, sei lá, o River Plate, para mim, se não for o melhor captador de jogadores das Américas, é um dos 3. Ponto. Então, assim, é relevante o River Plate estar de olho. Você não vê o River Plate gastando a grana que o Flamengo gasta, por exemplo, para se reforçar. Mas está sempre com timaços. Exatamente, porque eles têm um bom poder de captação. Então, fica a dica aí para o Fluminense. Gabriel Suazo, lateral esquerdo do Colo-Colo, da seleção chilena, já pode assinar pré-contrato. Tinha informação do Netflix há pouco tempo dizendo que o Fluminense estava de olho no futebol sul-americano, de olho em lateral esquerdo, e eu quero crer que o Gabriel Suazo está sendo monitorado aí pelo scout do Fluminense, pela gestão do Fluminense. Capô, não quer falar mais alguma coisa sobre? Não, Daniel, eu só queria pontuar, né, que sempre que a gente faz algum vídeo de oportunidade e comenta de algum jogador sul-americano, sempre aparece a galera para comentar do limite de estrangeiros, que é uma preocupação muito válida, né? Hoje o Fluminense tem Germancano, John Arias, Michel Araújo, Pineda e Alan, que conta como estrangeiro, porque
é chinês, tá? Só que essa contratação seria para 2023, tá? Claro que, pô, acho que ele poderia ser inscrito, né? A janela tá aberta. Seria interessante tê-lo já em 2022, mas a gente traz ele aqui falando mais para 2023, tá? Para a próxima temporada, e creio eu que o Fluminense esteja já pensando na próxima temporada, até porque saiu notícia ontem, a gente gravou, o vídeo também vai estar no card, do interesse do Fluminense no lateral esquerdo que atua aqui no futebol brasileiro, que seria para 2023. Esse não poderia nem ser inscrito. O Suaço ainda poderia. Então, assim, para 2023, cara, você nem sabe se o Pineda vai ficar, tem contrato até o final do ano de empréstimo. Você não sabe, enfim, Caio Paulista vai ser reaproveitado no ataque, Cris Silva vai ficar, enfim, é outra temporada. Mas aí vai abrir vaga de estrangeiro, né? Tem sempre a possibilidade do Michel. Minha voz parou? Doutora Mariângela me ligou no meio do vídeo. Fica aqui a denúncia. Deu pra ouvir até onde? Que eu vou continuar. Quem sabe faz ao vivo, Daniel? Foi um período curto, 5 segundos, no máximo. Não, então, é isso. O Michel tem essa questão também, né? Que o Mário já falou várias vezes que se vier uma proposta boa, ele vende. Então, assim, opções, né, para abrir esse espaço de estrangeiros tem, né? A gente tem opções, tem vagas ali que podem ser abertas. Sem contar que, assim, mesmo que o Pineda fique, o Suaço também, já falei isso em outro vídeo, Suaço é lateral esquerdo. No dia que o Pineda for relacionado, ele não entra. E vice-versa. Isso. Nada impede de você ter 6 no elenco, você não pode relacionar os 6 juntos. Concordo com você, meu amigo. Então, quero saber a opinião da galera que está nos assistindo. Importante. Mais de oportunidade da Central Fluminense, ó. E as oportunidades que a Central Fluminense traz aqui, os jogadores costumam ser bons de verdade. Aparecem em outros times brasileiros, vão para outros times da América, vão para times europeus. Então, assim, a gente não traz oportunidade de mercado de pereba, não. A gente traz jogador de qualidade aí que pode reforçar o Fluminense. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. Ó, quero saber aonde que a minha audiência está me assistindo. Então, sempre peço isso, Daniel, adoro. Que estiver comentando aí, bota a cidade da onde que você está falando, o estado também, para a gente conhecer. Ou o país, né? Tem gente de fora do país que assiste a Central. Exatamente. A Central Fluminense é global. Global, não. Quando a gente mas fala não é da Rede Globo. do fluminencismo pelo mundo, a gente fala sério. É literal, pô. É para acreditar. Espalhar o fluminencismo pelo mundo, tá certo? Fica combinado assim. Tamo junto. Fica de olho, porque a qualquer momento a Central Fluminense pode voltar aqui com mais informações. Valeu.